Senhor, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, e você poder olhar e dizer: Deus colocou um presente nas minhas mãos e eu multipliquei esse presente. Uma certa ocasião eu fiquei me questionando uma passagem na Bíblia que diz que aquele que deixa pai, mãe, casa, fazendas, casas, por amor do nome do Senhor, receberia 100 vezes aqui. Isso é ótimo, porque eu acredito que isso aconteça, mas nós usamos muito isso na questão financeira, né? Se você for fiel ao Senhor, Deus vai multiplicar os seus bens, enfim. Mas aí eu fiquei me questionando por uma questão que diz assim: aquele que deixar pai, mãe, aí ele faz um pacote de coisas que a gente deixa: pai, mãe, casa, fazenda, e uma série de coisas. Aí ele diz: quem deixar isso por causa do meu nome, por causa de Jesus, receberá 100 vezes aqui. Então é 100 vezes desse pacote. 100 vezes de casa, ótimo, você ter 100 casas aí, 100 fazendas. Aí eu falei: mas tem pai no pacote, tem mãe no pacote, como que eu posso ter 100 mãe, 100 pai? E aí, olhando em outros textos, que não vamos entrar em detalhe aqui, mas o Senhor me trouxe uma história da minha mãe. Eu já disse isso aqui, ela, quando aceitou Jesus, os pais não entenderam, e falaram que ela estava abandonando os pais, a cultura e uma série de coisas. Ela disse: eu não estou abandonando vocês. Está sim abandonando, enfim. Só que hoje a mãe dela está aqui servindo ao Senhor, o pai, numa situação bem parecida com o pai do irmão Juvenal, numa cama de hospital, aceitou Jesus, está no céu nos aguardando, e o Senhor disse: olha, ela recebeu o pai 100 vezes melhor, ela tem uma mãe 100 vezes melhor. Mas por quê? Só porque é crente é melhor? Não, porque uma mãe que conhece ao Senhor, conhece a Deus, sabe o propósito de Deus na vida de um filho, orando por esse filho, o poder de autoridade na vida desse filho é 100 vezes mais, é 1 milhão de vezes mais. Então, quando nós fazemos algo para o Senhor nos retribui 100 vezes mais. Pode ser em quantidade? Pode ser em quantidade, mas o que não é em quantidade, é em qualidade, e o Senhor trabalha com quantidade e qualidade. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos numa série, uma série de mensagem com o tema: o que dizem os homens? Na última pregação, nós falamos aqui sobre um ditado popular: o que dizem os homens? E o tema daquele dia era: quem pode, pode, quem não pode, se sacode. E isso por quê? Pastor, você está tirando esse negócio da onde, essa ideia aí? Abra sua Bíblia aí, vamos fazer a leitura aqui do texto base da série, e você vai entender. Caso você não entendeu ainda, você que está assistindo em casa, que ficou meio perdido, na página da igreja, você retornar alguns vídeos aí, você vai encontrar essa mensagem. Eu não me recordo o dia aí, mas talvez umas 2 semanas para trás. No meu YouTube eu não estou colocando mais as mensagens, porque eu estou com um projeto diferente, então eu estou guardando essas mensagens lá no YouTube, mas na página da igreja está lá, e os irmãos também quiserem retornar lá para assistir, legal. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17, olha o que diz aqui o texto, um diálogo de Jesus. Quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem é que o povo está dizendo que eu sou? Bem, responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vocês, quem pensam que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai do céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de fonte humana. Então, querido, Jesus, no final do ministério dele, ele estava fazendo uma avaliação de como foi o ministério. Não é porque ele era Jesus, Deus, que ele se usurpou de fazer algumas coisas. Afinal de contas, a primeira coisa que ele abriu mão como Deus do ser Deus. Então ele veio e se tornou homem, e ele faz essa avaliação, chega para os discípulos e diz: ei, escuta aqui, eu estou terminando aqui o meu projeto de vida, o meu projeto ministerial, e eu quero saber se deu certo. O que as pessoas estão dizendo que eu sou? É Jeremias, é os profetas, é isso, aquilo, outro. E então
E eu peguei essa mesma proposta, essa ideia. Jesus ele está perguntando: quem sou eu? O que os homens estão dizendo que eu sou? E eu fiz essa pergunta aqui de uma forma diferente. Depois de 2000 anos de Jesus, o Evangelho, a pergunta é: o que dizem os homens? Não é quem, é o que. O que as pessoas estão dizendo por aí? Na outra ministração nós falamos isso: quem pode, pode. O que as pessoas dizem por aí? Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. É verdade isso? A Bíblia fala sobre isso? Tem alguma base? É mais ou menos? Como que é? Se você não assistiu, não esteve aqui, você pode ir lá na página da igreja. E hoje nós vamos falar aqui o que dizem os homens então. E o ditado hoje que os homens dizem por aí acho que volta aí, não, passa o próximo slide aí: o seguro morreu de velho. Será que é verdade? Até que ponto isso é verdade? Como podemos usar? A Bíblia nos diz isso, né? Então, como base para esse texto, Neemias capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia, abra aí, marca esse texto para depois você retornar, você ler na sua casa com o tempo e meditar no que Deus vai falar no seu coração. Então, o que dizem os homens? O seguro morreu de velho. Neemias capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim o texto de Neemias. Está aí deve ser a 12º slide por aí. Está depois da imagem de uma ponte. Queridos, mas vamos lá, você que está com a sua Bíblia, para nós ganharmos tempo aqui, você já pode, aí, achou, Neemias capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim a história aqui, o texto do Neemias: eu cheguei a Jerusalém, e eu estive ali 3 dias, e então eu saí durante a noite, sem que ninguém visse, e levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado no meu coração. Nós vamos ler outros textos depois, queridos, mas aqui vamos ficar com esse texto, apenas esses 2 versículos. A imagem anterior aí, queridos, o Jefferson puder colocar aí, é uma imagem de uma ponte, acho que para trás aí, anterior ao... Bom, essa imagem aí de uma ponte, essa ponte ela fica em Honduras. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez você tenha visto aí na internet, afinal de contas ela ficou um pouco, está meio nos noticiários das redes sociais. Essa é uma ponte que está sobre um rio que chama Choluteca. E o que tem essa ponte? Honduras está numa região na América Central onde acontecem muitos furacões, ventos, e ele sofre muito com isso. E o governo então, ele, logicamente, as perdas que tem de prédios destruídos, as pontes, enfim, ele contratou uma empresa japonesa para construir essa ponte. Na verdade, já existe desde 1930 e agora, recente, em 1996, ele contratou uma empresa japonesa para reerguer essa ponte com toda a tecnologia que pudesse para resistir aos furacões. E acontece que ela resistiu. Em 98, ela foi reinaugurada, e teve um furacão Mitch, e Honduras foi devastada, mortes acima dos 30 mil, 50 mil mortes, cidades destruídas, coisa terrível. Mas a ponte resistiu, a ponte ficou lá, aguentou. Então, eu peguei essa imagem da ponte, porque ela nos fala justamente sobre o tema que nós estamos falando. O seguro morreu de velho, e essa ponte, de tão segura que ela é, tudo em sua volta se destruiu, as cidades se destruíram, pessoas morreram, famílias se desfizeram, tanta desgraça que aconteceu no país, o governo entrou em colapso a economia,
O governo na época diz que a situação econômica era tão complicada que eles retrocederam 50 anos. De tamanho foi o estrago que aconteceu, mas a ponte ficou ali. Então, de segura, ela tão segura que ela estava, aconteceu tudo e ela ficou. Então, ela tem tudo a ver com esse tema que vamos falar aqui. O seguro morreu de velho. Eu já gostaria de iniciar essa pergunta aqui para você. Você gostaria que a sua vida fosse segura tão quanto essa ponte? Você gostaria que a sua família, a sua história fosse parecida aqui com essa ponte? Afinal de contas, ela ficou famosa. As pessoas agora estão falando de Honduras, não é por causa da política, da economia, por causa do futebol, não está falando porque tem uma atriz, uma Miss de Honduras, está falando justamente por causa dessa ponte. E não é de coisas que aconteceu agora. Há 22 anos atrás que aconteceu esse furacão lá e devastou, e há 22 anos a ponte resistiu. Com poucos meses de inauguração, de que ela foi inaugurada, teve um furacão e ela resistiu. 22 anos atrás, hoje estamos falando dela aqui. E aí eu fiquei me questionando, como que nós podemos ter a nossa vida ser assim também? Afinal de contas, resistir aos problemas, resistir às coisas que acontecem, resistir às dificuldades, não é para qualquer um. Você pode ir lá em Honduras e não é todos os prédios, todas as construções, todos os edifícios, não é todos os lugares que resistiu, mas essa ponte foi algo muito específico e ela se tornou famosa. E aí eu pergunto aqui, o que dizem os homens? O seguro morreu de velho. Será que isso se aplica à nossa vida também? Nós lemos aqui o Neemias, e nós vamos fazer menção de alguns trechos de Neemias. Por exemplo, aqui no versículo 11 do capítulo 2, o que Neemias fez? Primeira coisa que o Neemias fez, ele sabia onde ele estava. O que aconteceu com essa ponte? Por que construíram essa ponte? Porque eles sabiam o lugar que estavam. Aqui no Brasil você não vai ver o governo construindo uma ponte dessa, a não ser que há algum meio de ganhar dinheiro por trás, mas por necessidade você não vai ver. Você não vai ver uma ponte dessa sendo construída aqui no nosso município. Não precisamos, nós estamos num lugar que não precisa. Por que eles construíram a ponte? Porque eles estavam num lugar e eles sabiam onde estavam. Neemias também sabia aonde ele estava. Olha o que diz o versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos fazer essa leitura aqui. Eu vou fazer a leitura um pouco, não muito espaçada, mas eu gostaria que você prestasse atenção para nós entendermos. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E eu quero que você recorda comigo aqui que o Neemias, ele não foi passear em Jerusalém. Neemias, ele tinha um trabalho no reino, junto com o rei, e ele ficou sabendo a situação ali das pessoas, e ele resolveu voltar para ajudar as pessoas. Ele tinha uma obrigação, ele tinha um prazo para cumprir. Se você ler o primeiro capítulo, você vai ver que ele diz: olha, eu vou, tal dia eu volto. E ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias. Quem em sã consciência, com uma obra por fazer, o irmão Arnaldo é pedreiro, o irmão Arnaldo, se eu só tivesse uma obra com prazo para entregar, apertado, precisa de mão de obra, as pessoas que estão ali só não têm certeza que vão te ajudar, só ficaria 3 dias assim, sossegado, para olhar o terreno, sabe que esse terreno aqui está bom, o mato, como é que está? Ninguém ficaria. O Neemias ficou 3 dias em Jerusalém. Ele ficou olhando o lugar onde ele estava, conhecendo o lugar. Olha só, cheguei a Jerusalém e estive 3 dias. Só então eu saí durante a noite. Ele ficou 3 dias fazendo reunião, convencendo as pessoas. De forma alguma, eu saí à noite sem que ninguém visse, e levei comigo apenas alguns homens, pois não havia falado nada para ninguém a respeito dos planos para Jerusalém. Ninguém sabia o que Neemias estava fazendo ali, que Deus tinha colocado no meu coração. Saímos pela porta do vale em direção à fonte do dragão, e fomos até a porta do monturo para ver os muros derrubados e as portas queimadas, e depois fomos até a porta da fonte e ao açude do rei, mas o meu animal não podia passar, porque havia muita pedra no caminho. Assim demos a volta ao redor da cidade. Segui pelo ribeiro, examinando o muro, e entrei de novo pela porta do vale. As autoridades da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu fui fazer lá,
pois até aquele momento não tinha dito nada a ninguém a respeito dos meus planos, nem aos chefes políticos, nem os religiosos, nem mesmo aqueles que deviam estar fazendo o trabalho. Olha só que interessante, tinha gente que tinha obrigação de fazer, não é que estava todo mundo assim, isso não é minha obrigação. Lógico, tinha muita gente assim, isso não é obrigação minha, eu sou religioso, isso não é obrigação minha, eu sou político. Tinha pessoas assim, lógico, mas tinha pessoas que a obrigação deles era mexer nos muros, mas nem para eles Neemias falou o que iria fazer. Então, queridos, o Neemias, primeiro de tudo, ele sabia onde ele estava, e o que ele não sabia, ele procurou, ele foi conhecer. Ele ficou 3 dias observando as pessoas, quem era quem tinha compromisso, quem estava preocupado com a situação, quem estava preocupado com a cidade, quem eram as pessoas mais confiáveis, quem queria cumprimentá-lo. Olha, Neemias, você está chegando, me parece que você não é daqui. Ô moço, como que é o seu nome? O senhor não é daqui, o senhor não está com uma imagem assim de pessoa que está aí necessitando de alguma coisa. Afinal de contas, ele trabalhava junto com o rei, ele era uma pessoa bem apresentável. Quando ele chega com uma carruagem, e ele ficou esperando para ver como que as pessoas iam se movimentar. Ele conheceu as pessoas, ele descobriu quem eram os políticos, quem eram os religiosos, quem era aquela turminha do que, eu não faço porque não é responsabilidade minha, eu não vou, eu não gostei do que falou para mim, eu não vou mexer porque isso aqui, a minha casa é no meio da cidade, por que eu vou preocupar com o muro que está lá? Quem está lá na beira do muro que preocupa lá, se um bandido vir, um ladrão vir, primeiro a casa dele, eu estou protegido aqui no meio da cidade. Ele conheceu todo mundo. A partir daí ele foi conhecer o lugar, ele pega o seu animal e ele vai, e ele encontrou dificuldades. Teve lugar que o animal não conseguiu andar de tantas pedras, ele não consegue caminhar, então ele volta, e só depois ele chama o sacerdote, chama as pessoas e vai prosseguir com o plano. Mas aqui é interessante, queridos, que esse ditado que nós ouvimos aí, o seguro morreu de velho, isso nos remete a algo, não é simplesmente um idoso, mas isso nos remete à sabedoria. Quando diz que o seguro morreu de velho, é porque é uma pessoa sábia, cuidadosa, uma pessoa que não vai fazer negócios escusos, não vai fazer qualquer coisa pela emoção, pelo impulso, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Isso pelo menos é a imagem, a ideia dessa frase. E aí eu pergunto aqui, será que nós conhecemos a nós? O Neemias, eu não vou entrar no detalhe porque ele está um pouco anterior ao texto, mas você lendo na tua casa, e eu espero que você leia o livro do Neemias, pelo menos até o capítulo 4, para você relembrar e entender algumas coisas dessa ministração. O Neemias, ele sabia quem ele era, ele sabia da capacidade dele, ele sabia quem era o rei, ele sabia aonde que ele ia passar, ele sabia o que ele ia precisar, ele já sabia, ele se conhecia. E nós começamos com nós mesmos, nós não nos conhecemos, nós não sabemos a capacidade que nós temos, nós duvidamos da capacidade que temos. Não é difícil você conversar com pessoas, e não é pessoas de fora, de longe, parente longe, amigos seus, vizinhos, pessoas aqui de dentro da igreja, você parar ali na porta ali e começar a conversar 5 minutos, não precisa de 3 dias, 5 minutos você vai ver pessoas dizendo assim, mas eu não sei, eu não consigo, eu acho que eu vou desistir, eu vou largar, eu vou abandonar, você já vai descobrir 5 minutos aqui, pessoas aqui, que está aqui agora. Porque essas pessoas é ruim, pastor, você está expondo essas pessoas. Não, nós somos assim, isso faz parte de nós, faz parte da nossa natureza, pecaminosa, mas faz parte, é a nossa natureza. Nós não nos conhecemos, e nós precisamos nos conhecer, precisamos saber qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, e uma vez nós sabendo qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, nós sabemos o que vamos fazer. O Neemias não queria ser político. Você imagina os políticos olhando para o Neemias, rapaz, o Neemias é o chegado do rei, o que ele está querendo fazer aqui? Será que vai candidatar aqui? Alguém sabe alguma coisa dele aí, um podre dele, será? O Neemias falou, cara, nem preocupa com isso, não quero saber disso. Será que o Neemias vai ser o pregador? Ele vai pregar no final de semana? Vamos avisar que tem um pregador de fora, um pregador novo. Não. Esquece, ele nem falou nada com ninguém, não era isso que o Neemias queria, ele sabia o que ele queria, o que ele ia fazer.
Não é isso que eu vim fazer. Nós precisamos entender, conhecer a nós. Nós precisamos entender o lugar que nós trabalhamos. Um outro desafio para você, você pode fazer isso. Pega qualquer uma pessoa que é funcionário de uma empresa, funcionário da casa, uma pessoa que trabalha na casa de outra pessoa, uma doméstica, qualquer uma. Chega e pergunta: olha, o seu patrão, na sua empresa, a sua patroa, qual é o projeto de vida dela? Qual é o projeto, qual é o objetivo da empresa onde você trabalha? Eu posso já ver aqui uns olhinhos assim, tipo assim: sério que tem esse negócio aí? Nós não conhecemos. Aí sabe o que acontece? 6 meses depois, essa pessoa é mandada embora. Mas porque ele não sabe o propósito da empresa. Sabe o que eu ouvi de um empresário agora, tem uma semana? Ele falou para mim assim: Cássio, eu vou ter que demitir um funcionário. Eu falei: é sério? Por quê? O cara ele não integrou com a empresa. É uma empresa aqui que já tem aí de 10 funcionários para cima aí, eu não sei exatamente. Eu falei: mas eu vou ter que demitir. Ele não integrou. Ele parece que não entendeu aqui o que acontece aqui. Porque o patrão é ruim, é porque as pessoas, não, nós não entendemos, nós não sabemos onde estamos, não sabemos o que está acontecendo, ou por negligência ou por mau caratismo, porque você vai ver aí no Brasil muitas obras superfaturadas, simplesmente para ganhar dinheiro. Mas a questão é, para nós viver pelo menos parecido com a ideia desse ditado popular, nós temos que saber quem somos, o que acontece em nossa volta, nós temos que conhecer você sabe qual é o propósito aqui da igreja? Se alguém lá fora fala assim: estou pensando em ir lá na igreja batista, ótimo, você vai lá. Qual que é o objetivo da igreja? Qual que é o propósito? Como que vocês trabalham lá? O que você diria para uma pessoa? Falar assim: eu quero ir lá na sua igreja. Ótimo, vamos lá comigo, domingo, culto. Que hora? Eu não sei se é 7 ou 7h30, porque quarta é 7h30, é 7 ou 7h30, na dúvida vai 7. Mas qual que é o propósito, o objetivo? Nós não sabemos. Qual que é o sonho do seu cônjuge? Sabe qual que é um dos maiores problemas aí de marido e mulher? O cônjuge não sabe qual é o sonho, meta de vida, propósito de vida do cônjuge, porque nem o cônjuge compartilha com ele, nem ele quer saber. Aí sabe o que acontece? Olha, amor, acho que nós vamos mudar aqui de Carlinda. Mas como assim mudar de Carlinda? Porque eu achei um emprego melhor. Mas mamãe mora aqui em Carlinda, eu não vou sair de perto da mamãe. Aí a confusão. Mas que mãe não cuida de nada. Mas a mamãe, nunca saí de perto da mamãe, meus irmãos estão tudo aqui, eu não vou ser a primeira. Isso é o mais básico. Poderíamos falar aqui de uma série de outras questões. Vamos mudar de casa grande, pequena, vamos comprar carro ou moto. Eu não gosto de moto, poxa, mas uma motona, aí os homens falam: mas uma moto é muito chique. Vamos de moto. Não, amorzinho, mas aí chove, os meninos. Mas a moto economiza. Olha só, começa a confusão aqui. Nós não conhecemos a nós não sabemos o que está acontecendo, não temos um mínimo de definição, nem para fazer alguma coisa. Aí sabe o que acontece? Ou nós começamos a culpar os outros. Esse negócio está assim, porque a prefeita não fez isso, porque o vereador mandou não sei quem embora, porque o pastor falou isso, porque na igreja lá é ruim, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o Bolsonaro, porque a Dilma já foi embora, que está morrendo, a Dilma lá atrás é que me atrapalhou, o Collor, tem gente aí pensando no Collor ainda, porque lá não sei quantos anos ele faliu, o pai dele faliu. Aí nós começamos a culpar outras pessoas. Nós não sabemos o que queremos, não sabemos o que vamos fazer. Mas o Neemias, antes de qualquer coisa, ele foi conhecer as pessoas. Ele ficou 3 dias só aqui observando. Com certeza teve gente que falou assim: também, né? Só fica junto com o rei, só na mamatinha, tá aí agora, curtindo o hotel, vem passear férias aí. Eu conheço essa raça aí.
Fica lá junto com o rei, não trabalha, vai vir para cá também, não trabalha não. Vem aqui só espionar. E o Neemias estava só aqui observando. Quem são as pessoas que eu posso ficar junto aqui? Com quem que eu posso contar? Eu posso confiar em quem? Aí veio o cara e falou assim: olha, Neemias, você é novo aqui, você não sabe das coisas, eu vou te contar. Fulano, confia nele não, porque ele faz isso. Aquela fulana lá, se ela vir conversar com você, não dá moral, porque ela trai o marido e faz isso. E ele ficou assim: tudo bem, estou entendendo, você é o cara que conta as coisas. E ele foi só observando, e foi observar o lugar. O Neemias sabia aonde ele estava, e a partir disso, ele já tinha um objetivo, ele já chegou com um propósito, mas a partir daí, ele reafirmou para onde ele queria ir. Segundo ponto, ele sabia onde ele queria chegar. Versículo 17, coloca aí, versículo 17. No 16 ele chegou, né? Ele foi lá, fez as visitas e tal, não contou para ninguém. No 17 ele diz: mas depois ele chama a galera e diz: vocês conhecem muito bem, olha o que ele está dizendo. Ele entendeu e ele estava falando: mas vocês devem conhecer mais que eu. Vocês sabem, vocês conhecem muito bem a tragédia da nossa cidade. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Em outras palavras, vocês não fizeram nada ainda. Em outras palavras, você aí, você sabe o que aconteceu, porque você já me contou. Você sabe quem são as pessoas que podem trabalhar, porque você já me contou quem são os preguiçosos. Vocês conhecem. Ela está em ruínas e as portas estão queimadas. Estamos perdidos aqui. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém e vamos ficar livres desta desgraça. Vamos ficar livres dessa vergonha. Qual que era o propósito, o objetivo? Aonde o Neemias queria chegar? Reconstruir os muros, trazer proteção novamente para a cidade. Afinal de contas, a proteção das cidades, as cidades na época eram muradas. Jerusalém havia 12 portas, elas estavam queimadas, destruídas. A desgraça, a destruição era tão grande que um cavalo não conseguia caminhar ali. Ele teve que passar por fora da cidade observando. Falou: gente, e nós vamos reconstruir, vamos trazer de volta a alegria, a paz, e vamos tirar essa desgraça que nós estamos vivendo. Essa nhaca que vocês têm aqui, uns parados, uns falando da vida dos outros, uns reclamando do rei, outros, vamos parar com esse negócio, vamos trazer de volta aqui, vamos viver, vamos trazer vida aqui novamente. O Neemias sabia onde que ele queria chegar, ele sabia qual era o propósito dele. Ele chegou ali com um propósito. Acontece que se nós não tivermos um propósito, se você não souber o que você quer, o que você vai fazer, aí é complicado, porque você vai ver pessoas recomeçando, todo dia alguém recomeçando, todo dia alguém dizendo: olha, tive uma ideia, e essa pessoa empolga, mas ela não tem um propósito. Passa 2 dias, uma semana, um mês, ela está com outra ideia, e ela vai fazer outra coisa. O Neemias, ele ficou todo o tempo no reino, todo o tempo da viagem, 3 dias, e ele manteve o foco, porque ele sabia aonde ele queria chegar. Sem propósito, que nós somos igual uma esponja, nós absorvemos tudo. Aí vem um Telex Free, que dá dinheiro, opa, vou investir no Telex Free. Aí aparece um outro negócio que você investe, é nisso que eu vou, agora é a pecuária, vou investir, vou comprar boi. E ele compra 2 boi, se lasca tudo. Aí fala: esse negócio não presta, o Claudião deu tombo em mim, aquele cara lá é mau caráter. Eu vou construir casa e vou vender. Mas aí não vende, as pessoas estão sem dinheiro agora. E aí começa a fazer um negócio, começa a fazer outro. E nós temos que entender que o propósito é uma lembrança de quem nós somos, literalmente de quem você é. O seu propósito é nada mais, nada menos quem você é. O seu propósito é nada mais, nada menos o impacto que você quer causar na vida de outras pessoas. O propósito do Neemias não era ser político, religioso, pastor, pregador, cantor.
não era ser um trabalhador de construir muros, o propósito dele era trazer paz para a cidade. Esse era o impacto que Neemias queria causar naquela cidade, trazer paz, segurança para aquele lugar. Qual é o impacto que você quer causar? O que de bom acontece com você aonde você chega? Tenta pensar, imaginar aí, aonde você chega, o que as pessoas falam bom de você? É isso aí, esse aí é o seu propósito de vida, ou pelo menos o começo desse propósito. Nós temos que ter essa visão clara, que se nós não tivermos, não soubermos aonde queremos chegar, nunca viveremos, nem chegaremos perto do que pode representar esse ditado popular: o seguro morreu de velho. Porque não necessariamente é a idade que você tem, mas é o tempo que você constrói alguma coisa, o tempo que você consegue manter um propósito. Olha, o propósito era esse, mas ele começou, foi difícil, ele enfrentou dificuldade, mas amadureceu. Aonde é que você quer chegar? Acho que um filósofo chamado Sêneca, ele disse assim, que vento algum é favorável para quem não sabe aonde quer ir. Pode vir a melhor coisa, pode vir. Juros agora está menos de 2%. Quem investe na bolsa aí, na bolsa não, tem uns negócios lá, falou, olha, é o momento, é agora, com juros baixos você pode pegar empréstimo, fazer não sei o que, é o momento. Mas aí vai eu lá, sem um propósito, sem objetivo, beleza, vou fazer um financiamento, aproveitar juros baixos, eu entro numa dívida eterna, eu não tenho propósito, não tenho objetivo. Ou se o contrário é válido também, o juros subiu aí, a economia do Brasil foi no zero, juros a 15%, 20%, olha, vende sua casa, coloca na poupança, você vai ficar rico, na época do Collor. O que aconteceu? Vamos falar sério aqui, eu tenho parente aqui que se deu mal nessa época. Mas por quê? Porque não tinha propósito. O propósito era o quê? Pegar o dinheiro, pôr no banco, sentar e beber cachaça, comer carne assada. Aí se ferrou, porque pôs o dinheiro lá, ficou parado. Se o cara tivesse propósito de colocar, fazer alguma coisa, lógico, muita gente com propósito se deu mal também, como isso acontece em toda situação. Mas a falta de propósito leva à destruição. E aí o Neemias, depois de tudo isso, olha só, a terceira coisa que ele fez, depois dele saber onde que ele estava, conhecer as pessoas, saber aonde ele queria ir, ele sabia quem podia ajudá-lo, ele conhecia as pessoas, agora ele sabia com quem que ele podia dividir o sonho dele. Lembra que nós lemos aqui? Ninguém sabia o que eu fui fazer em Jerusalém, não disse para ninguém qual eram os meus sonhos, não disse para ninguém. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso contar para ninguém, até você saber quem é que está do teu ladinho aí que vai ouvir? Não. Até você saber aonde você quer chegar? Não. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas você pode marcar para você ler aí. Vamos ler só o versículo primeiro aqui do capítulo 3. Depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Neemias identificou quem podia fazer o quê? Começando do sumo sacerdote, começando dos políticos, dos chefes, dos líderes. Olha aí, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes e os colegas sacerdotes, olha só, começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Afinal de contas, o sacerdote era o pastor da época. Primeiro ele começou ali, a porta das ovelhas, tudo a ver, né? Não sei se tinha a ver não, mas pelo menos de nome aqui para nós hoje tem a ver. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar, e depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. E você vai continuar lendo, vai dizer assim: fulano construiu um muro de tal lugar até tal lugar, e veio outro e continuou dali até tal lugar, e veio outro dali até tal, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro.
Neemias identificou quem podia ajudar. Neemias identificou quem podia ser o chefe de uma equipe. Neemias identificou quem poderia fazer parte de qual equipe. Você tem que saber isso, queridos. Quem é que faz parte da sua vida? Quem está junto com você? Tem que identificar as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. As pessoas que estão junto com você. Não é porque é teu colega de trabalho, não é porque é o seu chefe no trabalho que é uma boa pessoa, não. Não é porque é teu irmão, teu primo, teu pai, teu vizinho que é boa pessoa, não. Você tem que saber quem é que está ali, com quem você pode compartilhar as coisas. Porque aí depois você vai pôr culpa nele. Aí eu contei, e esse eu falando para todo mundo, eu contei, ele fez igual. Culpa sua que contou, ele não sabia até você contar. Nós temos que saber as pessoas, sabe para quê? Para nós mantermos próximo as pessoas produtivas, as pessoas que vão realimentar o seu sonho, as pessoas que vão reabastecer você, principalmente quando você já estiver desanimando. Aquela pessoa certa que você compartilhou vai chegar e dizer: olha, essa não é aquela pessoa de 1 ano atrás que estava me contando empolgada sobre isso. O que aconteceu com você? O que foi que desanimou você? Precisamos procurar pessoas que nos sirvam de mentores, pessoas que nos auxiliem, que nos ensinem. O Neemias, quando ele saiu para olhar os muros, o que aconteceu? Ele não foi sozinho, ele chamou algumas pessoas. Você acha que ele chamou aquele cara, o primeiro que ele viu lá na porta, quando ele estava chegando? Aquele cara que estava tudo lá, largado, sem fazer nada? Não foi esse que ele chamou, certeza. Até porque tem um detalhezinho aqui, que não é qualquer pessoa que ia aceitar. O Neemias, eu não recordo o versículo aí que nós lemos aí, mas deve ser lá para o 17, alguma coisa, depois você volta lá para ler. O Neemias sai a cavalo, mas só ele estava a cavalo, os outros tudo a pé. Vocês observaram isso quando nós estávamos lendo? Só ele, sozinho, só ele, os outros tudo a pé. Quem você acha que iria aceitar o Neemias chegar, o Neemias de fora? O cara nem é daqui, aí ele vai sair a cavalo e nós aqui vamos a pé? Cara, isso aqui não está certo não. Nós estamos aqui já faz tempo já. Nós já nos conhecemos desde criança. Mas Neemias chamou as pessoas certas. Sabe, Neemias não conhecia o lugar. Ele planejou passar por um lugar. Chegou lá, o cavalo não passou. E agora? Ele ia voltar embora? Aí alguém disse: Neemias, eu conheço vamos dar a volta por aqui, ó. A gente dá a volta lá pela cidade e vamos sair de lá naquele lugar que nós começamos. É mesmo? Vamos lá então. Vamos na frente aí. Mostra o caminho aí onde que é o negócio. Precisamos de pessoas que nos orientem, que nos ensinem. Só que sabe o que nós fazemos, querido? Sabe o que acontece? A gente procura só pessoas mais ruins que a gente. Só para a gente ter aquela sensação assim: eu sou o top aqui do negócio. A gente procura só pessoas mais ruins. Você vai na escola, aí a molecada que está na escola, vê aí se quando chega um rapazinho novo, e eu passei por isso 10 vezes, que eu estudei em 10 escolas, então eu sei disso 100%. Aí você chega, sabe quem que vem aproximar da gente? Não tem um cara, o CDF, chega lá e fala assim: oi Cássio, tudo bem, você está chegando, cara, vem aí, vou ajudar você. Não é. Aí depois que ele descobre que você é mais inteligente que ele, aí ele fica: oi, e aí Cássio? Fala: agora ó, já arrumei minha equipezinha aqui e tal. A gente procura só as pessoas mais ruins. Nós temos que procurar pessoas melhores. Procure uma pessoa melhor que você. Procura uma pessoa que tem um salário melhor que você. Procura uma pessoa que estudou mais que você. Procura uma pessoa que tenha mais filhos do que você. Porque uma pessoa que não tem filho, pode dar um conselho? Pode. Mas uma pessoa que teve 10, vai poder te dar um conselho, Francisco? Melhor do que... não? Ele vai dizer assim: ô Francisco, só um não, cara, vamos mais aí. Ele vai incentivar. Agora pega o outro e fala: não, Francisco, esse negócio de ter filho, hoje em dia, ó, não mexe com esse negócio não. Hoje em dia ter filho é complicado demais. Não que não seja, mas ele vai. E falar nisso, está na hora, e vamos.
Então, queridos, tem pessoas, tem amigos, presta atenção nesse negócio aqui, presta atenção. Tem pessoas que são amigos, mas não são parceiros. Sabe aquela pessoa amigão demais? Você pode ligar para ele de madrugada, ele dá o carro para você viajar, ele pode, não vai. Se você voltar e entregar o carro com o tanque vazio, ele nem reclama. Ainda pergunta se furou o pneu, se ele tem que pagar o que você pagou, o pneu que furou. Mas ele, irmão, não é parceiro. Se você chamar ele para um negócio, ele vai ferrar você. Ele vai ferrar você. Tem o outro que ele é até um parceiro, mas ele não é amigo. Ele é um sócio, é um cara bom, um sócio para você fazer um negócio juntos, mas a vida dele para lá e a sua para cá, porque ele curte coisas que você não curte, ele vai em lugares que você não vai, mas em negócio ele está antenado junto com você. Tem pessoas que são confidentes, aquela pessoa que você pode contar o seu segredo, mas não é parceiro, ele ouve o seu segredo, não conta para ninguém, ninguém vai saber, mas você não pode contar com ele para nada, falar, vamos em Alta Floresta comigo? Eu não posso, eu tenho umas dor na coluna, hoje eu acordei tão mal da costa, que eu não posso. Vamos fazer uma mudança comigo? Eu estou com um problema aqui na perna aqui, eu não posso fazer força aqui, né? Mas se você contar um segredo para ele, ninguém fica sabendo. Tem pessoas que são amigos, mas não são confidentes. Pessoa amigo, vai com você aonde você for. Vamos fazer uma mudança? Vamos, né, Vinícius? Cadê o Vinícius? Vamos fazer uma mudança? Vamos. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas você não, se faz a mudança junto com ele, todo mundo está sabendo os móveis que você tem, porque ele vai contar para todo mundo que o seu sofá está rasgado. Tem pessoas que são amigos, mas sabe aquela história? Amigos, negócios à parte. Foi o que o Neemias fez. O Neemias, ele foi saber quem ele era, as pessoas que estavam ali, com quem ele podia contar. Sabe por que nós nos ferramos na vida? Porque nós não sabemos selecionar as pessoas para aquilo que nós precisamos. Pastor, isso é interesse? Não, isso é sabedoria. É você não contar o seu segredo para aquela pessoa que te ajudou a fazer a mudança ontem, mas ele não pode saber seu segredo. Se ele souber que você discutiu com a tua esposa, irmão, a cidade inteira está falando, estão separando, aí eu fui fazer a mudança com eles, aí o cara deixou cair o sofá, quebrou o pezinho, a mulher quase matou ele, cara. Ele vai saber, todo mundo vai saber a história. Então, querido, nós temos que entender isso aqui. Tem pessoas que servem, tem pessoas que não servem. Se você quer viver uma vida boa, uma vida plena, com o projeto de Deus na sua vida, sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão está lá, com o pai dele, com os irmãos, com o sobrinho e tal. Deus chega e fala assim: Abraão, sai fora da sua família está atrasando você. Nossa, pastor, isso é duro, verdade, sua família está te atrasando. Aí ele saiu, mas ele levou o sobrinho com ele. Sabe o que aconteceu? O sobrinho ferrou ele. Mas Deus já tinha falado: tua família, é gente boa, liga no Natal, manda um presentinho, se chamar você para almoçar, vai lá, almoça e vaza embora logo, não fica conversando, porque vai virar uma confusão, e vai culpar, mas é família, é gente boa. O Abraão levou o sobrinho Ló, o sobrinho ferrou ele, o Abraão entrou numa guerra. Não, vocês não têm noção, vocês não estão entendendo, o Abraão entrou numa guerra, por causa do Ló. Já uma mulher, uma viúva, foi falar com o profeta e falou assim: olha, profeta, estou passando por uma dificuldade muito séria. Ele falou: então você volta para casa, pega um monte de vasilha, mas não deixa os seus filhos, todo mundo junto, porque naquele caso ali os filhos eram parceiros, não era só filho, eram parceiros. Meu querido, só que, lembra da ponte? Nós estamos falando da ponte ainda, não esqueci da ponte não. A ponte tinha um problema. Alguém já ouviu a história da ponte aí na internet? Aí? A ponte tinha um problema, sério. Quando veio o furacão lá, o Mitch, em 98, o país foi destruído. O país destruiu, e a ponte não. Esse era o problema. O país destruiu, milhares de mortes, e a ponte ficou lá. As estradas se destruiu, a ponte ficou lá. O rio que passava debaixo da ponte, passou para fora da ponte, a ponte ficou lá. Você acredita nisso?
O rio mudou de lugar, a ponte ficou. A ponte ficou inútil. A ponte se tornou um negócio inútil. Era um problema sério. Enquanto a ponte estava intacta, as estradas estavam devastadas, o rio mudou de lugar. Não, pensa um negócio desse. Aqui no Brasil nós temos, eu vi na internet uns 2 lugares de ponte que foi construída onde não tinha rio. Isso é verdade, uma no Rio de Janeiro, a outra eu não lembro onde que é, uma perto ali da cidade do Rio de Janeiro ali, uma ponte, o cara construiu uma ponte onde não tem rio. Mas essa ponte tinha o rio lá, irmão. Essa ponte servia para a população, foi pensada, essa ponte foi planejada. Só que aí veio o furacão, a ponte ficou inútil agora. A enchente, o furacão deu as enchentes, levou o rio, a enchente levou o rio embora, para o outro lado, e a ponte ficou lá. Sabe por que isso é um problema? Porque eles investiram tanto nessa ponte, agora a ponte está inútil. E aí eu quero perguntar para você agora, o nosso ditado popular: o seguro morreu de velho. A ponte estava tão segura, todo mundo morreu e ela ficou. Todo mundo morreu, a cidade morreu, as estradas morreram, o rio mudou de lugar, quem não morreu mudou. Você vê que um negócio tão complicado, que quem não morreu, quem não acabou, mudou, e ela ficou. Tem gente que é assim, agora tem gente que é assim. Tem gente que é tão seguro que tudo muda, as coisas evoluem, e o cara está lá. Não, eu sou, é o que? É ser seguro? Uma coisa que aconteceu há 22 anos atrás, nós podemos trazer esse exemplo aqui para nós. O Neemias, ele planejou muito bem. O governo de Honduras planejou muito bem, mas ele esqueceu de alguns detalhes. E para que essa frase, o seguro morreu de velho, se torne verdade, nós temos a sabedoria que está implícita nessa frase, tem que ser completa. Não é só uma sabedoria de saber fazer negócios, não é só a sabedoria de criar filhos, não é só a sabedoria de você nunca roubar, não é a sabedoria de você nunca matar ninguém, nunca pegar o que é de outra pessoa, nunca mexer com a mulher, é uma sabedoria que é ampla. Não adianta nós sabermos apenas uma coisa, uma parte, senão nós não vamos viver essa verdade. Pode até ficar lá, 22 anos depois nós estamos falando de uma ponte que está ali indestrutível, mas inútil. Tem muitas pessoas que se tornam inúteis, empresas que se tornam inúteis. Quem é que nunca foi na lojinha com aquele rolinho assim de foto para revelar a foto, e sai de lá chateado porque queimou tudo? Os meninos aí, desculpa aí que vocês não vão saber bem o que é esse negócio, mas na internet vocês descobrem. A Kodak, uma empresa sólida, acabou. Você sabia que o Yahoo recusou comprar o Google? Porque ele se achava o melhor da internet e da tecnologia? E outras empresas que se tornaram inúteis. Isso acontece com igrejas. Você pode pegar igrejas aí, que há 20 anos atrás eram igrejas excelentes. Eu não estou falando só de igreja de um lugar, não, uma denominação inteira, que no Brasil inteiro era famosa. Você não ouve mais falar, nem na internet. Você põe na internet e fala assim: você quer registrar esse domínio? Você quer registrar esse nome? Porque nem tem mais. Se tornam inúteis, pessoas que se tornam inúteis, profissionais que se tornam inúteis. Sabe o que eu disse para uma pessoa esses dias? Eu fui num banco, que eu precisava fazer um negócio no meu cartão de crédito, eu precisava fazer um upgrade no meu cartão de crédito, aumentar os limites lá, fazer uns negócios, para você ganhar prêmios e tal. Eu cheguei lá e falou: só esse negócio não faz. Eu falei: faz? Não faz? Eu falei: mas lógico que faz. Não faz. Só que eu estava pedindo para ele fazer, que eu já sabia que ele não sabia. Eu já estava pedindo para ele fazer um negócio que já tinha no meu cartão. Porque aí, que negócio, eu não ia chegar lá e pedir para o cara aumentar muita coisa, né? Eu fui de pouquinho, aí a hora que ele entende, aí, devagarzinho, né?
Ele falou, isso não existe esse negócio. Eu falei, existe? Não existe, porque olha aqui, ele abriu o celular dele e falou, porque olha o meu aqui, eu sei das coisas, e mostrou. Eu falei, engraçado, porque no meu tem. No seu tem? Eu falei, tem. Ele falou, mas eu não sabia desse negócio. Eu falei, pois é, e tem mais coisa. Além desse aqui que eu estou te pedindo, eu quero isso, eu quero que você aumente meu cartão. Agora eu quero um cartão Platinum. Ah, isso é impossível. Eu falei, ó, se você não fizer aqui, eu vou fazer com a menina que me ligou agorinha. Ah, que não faz, vem aqui depois que eu vou ligar em Alta Floresta e tal. Eu falei, tudo bem, pode ligar, porque... Resumindo, ele não fez. É um profissional inútil. Se eu preciso de uma pessoa para negociar meu cartão de crédito, eu não vou falar lá com a açougueira. É com ele. Pessoas se tornam inúteis, pais, mães que se tornam inúteis para os seus filhos. Sabe por quê? Nós não mudamos, não entendemos o que está acontecendo. Nós não entendemos o momento que os filhos estão, que a esposa, que o marido está. Enquanto a ponte estava intacta, as pessoas estavam morrendo. Enquanto o furacão batia e se desviava na ponte, existiam casas sendo levadas a milhares de quilômetros por hora. Enquanto pessoas em nossas voltas morrem, enquanto nossos filhos morrem, nossas esposas, maridos morrem, nós achamos que estamos intactos. Ah, porque nada me abala, e tua esposa está morrendo. Ah, porque nada me abala, o teu marido está sendo procurado por outra. Nada me abala, os teus filhos, está onde? Afinal de contas, aonde está? Onde os seus filhos passaram a semana? Agora está mais fácil de saber, né, que esse negócio aí, o pessoal está saindo pouco, mas onde seus filhos estão passando? Na internet, quais os sites que eles estão acessando? Você sabia que tem uma rede social chamada TikTok? Você sabia que tem uma rede social, eu não vou falar os nomes aqui não, mas, irmão, e seus filhos estão lá, seus filhos estão lá. Queridos, o desafio para nós é que nós nos concentramos tanto em resolver um problema e achamos que somos sábios porque conseguimos resolver um problema. Achamos que somos sábios porque conseguimos fazer uma venda grande. Achamos que somos sábios porque conseguimos fazer um negócio de uma casa nova. Achamos que somos sábios porque negociamos um carro muito rápido. Achamos que somos sábios porque fizemos alguma coisa. E a vida, queridos, não é um carro, uma casa. A vida não é um negócio. A vida não é um dia. O seguro morreu de velho porque todos os dias ele sabia o que estava fazendo. Todos os dias ele analisava o que ele tinha que fazer. Esse é o desafio para nós, queridos. Nós não podemos nos concentrar numa ponte, porque tem um furacão. Não podemos, pastor, mas o furacão, se o valor dessa ponte fosse investida num alarme, mas pensa bem aqui, eu não sei fazer essas contas não, mas você pode pensar comigo aqui, se eu consigo fazer, você consegue. Imagina aí o quanto que foi gasto nessa ponte. Agora imagina quanto que seria para eles fazerem um alarme, uma buzina assim, para quando tivesse vindo um furacão, eles fazerem essa buzina e o pessoal sair correndo e ir para algum lugar. Se eles tivessem feito isso, aquelas 30 mil, sei lá quantas mil pessoas que morreram, poderiam voltar e reconstruir uma ponte que foi destruída. Agora essa ponte lá não traz nenhuma vida de volta. Aquilo que você está fazendo aí, esse emprego que você se pegou, a tua esposa está em casa chateada porque você está com esse emprego aí que chega tarde em casa. Os teus filhos não estão vendo você. Esse negócio que você quer fazer vai esmagar a tua família, porque você vai ficar aí 2 anos, 3 anos sem poder fazer nada, não vai poder fazer uma viagem porque vai ficar endividado. Isso é uma ponte que tua esposa, teus filhos vão morrer, o teu relacionamento com Deus vai morrer e essa ponte aí vai ficar. Pense nisso aí, queridos. As coisas que foram feitas para durar, elas ficaram e as pessoas foram. Quantos donos já não teve um Fusca que você vê passando por aí? Bom, já teve demais, pelo menos uns 10 já foi dono desse Fusca aí. Ele está durando, e esse Fusca vai ficar mais uns 50 anos aí, mano.
ninguém desmancha ele. Mas sabe por que as coisas hoje não foram feitas mais para durar? Porque o objetivo não são mais as coisas, é as pessoas. O objetivo é as pessoas. Eu estava vendo uma pessoa falando de decoração de casa, e uma pessoa perguntou para ele assim: olha, o que você acha? Porque a minha avó, ela na casa dela, ela fez um sofá de cimento. E aí ele falou assim: ó, ótimo, legal. Só que daqui 2 anos você vai querer mudar o sofá de lugar. E aí? Aí não muda. Sabe o que o pessoal está fazendo agora nas casas? Não é mais parede de tijolo, é um negocinho de isopor, de gesso. O cara olha e fala assim: ó, poxa, mas eu queria colocar um sofá de 3 lugares agora. Ele arranca aquela parede e põe um sofá de 3 lugares, e depois ele volta para cá de novo. Fogão hoje, meu, é um negocinho dessa largurinha assim, ó, cooktop, dessa largurinha que ele põe para lá, põe para cá, põe em cima da mesa, e está tudo certo. Em vez daquele fogãozão daquele tamanho de lenha, que ficou ali, irmão, acabou. Você fez aquele fogão de lenha, de cimento ou de barro, é o resto da vida ali. Vocês estão entendendo? Pastor, tem algum problema de eu ter um fogão de lenha em casa? Não tem problema nenhum, eu estou fazendo uma comparação só aqui, para você pensar, que as coisas que você está fazendo, as pessoas vão te elogiar daqui 30 anos, igual está elogiando essa ponte. Mas e as vidas que morreram, que podia ser investido lá? Será que as pessoas, as famílias que viram essa ponte há 25 anos atrás, que viram ela sendo restaurada, que participaram da reinauguração, se você fosse lá perguntar para eles sobre essa ponte, o que eles diriam para você? Eles vão dizer assim: olha, logo depois da reinauguração, passou uns meses, eu perdi meu pai, meu filho, eu vi meu filhinho gritando: papai, papai, me socorre, e eu vi meu filhinho se afundando na lama, e eu não pude fazer nada, e eu estava em cima da ponte, meu filhinho afogando, e eu não pude fazer nada. Quantas pontes você tem aí? Às vezes até alguém pode estar elogiando você, você achando que está fazendo um bom negócio, e é uma ponte que está destruindo você. O seguro morreu de velho, mas, 2 perguntas aqui para mim terminar. O seguro morreu de velho, mas como que ele viveu? Como foi a vida dele? Ninguém para pensar a vida dessa pessoa. Como que foi? As escolhas que ele fez. Ele é seguro porque ele nunca saiu na rua. Imagina uma pessoa que nunca saiu na rua. Ele é seguro porque ele nunca pulou de paraquedas. Ótimo, mas ele nunca fez uma viagem de avião, ele nunca andou de moto. Mas pensa uma vida de uma pessoa dessa, ele vai envelhecer mesmo, ficar velhinho lá. Porque ele é saudável, não come gordura, não come nada de açúcar, ele não toma água gelada. Eu não sei, eu acho que a vida de uma pessoa dessa não é muito legal não. Uma pessoa dessa vai viver aí uns 100 anos, 110 anos, mas e daí? Como que é a vida dela? Não estou dizendo que não deve fazer esse negócio não, que a gente tem que cuidar mesmo, para ter uma vida longínqua e saudável e feliz. Essa pessoa, queridos, última pergunta aqui, o seguro morreu de velho, mas o desconfiado está vivo até hoje. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. O seguro morreu de velho, mas o desconfiado está vivo até hoje. Então, queridos, a sabedoria implícita nesse ditado não garante uma verdadeira sabedoria. Honduras vive uma miséria social e tem lá uma ponte inútil. Procurei imagens de hoje no Google lá para ver como que está lá, não consegui encontrar. Mas duvido que esse rio voltou. Duvido. Então está lá uma ponte inútil. Tiveram que construir uma outra ponte, não sei. Como que é a sua vida, queridos? Como você gostaria de viver a sua vida? As escolhas que você está fazendo está te trazendo uma segurança? Mas a sua família, a tua esposa, teus filhos, o teu relacionamento com Deus: pastor, eu estou num negócio muito bom, mas aí eu vou ter que abandonar a igreja, eu vou ter que... As escolhas que você está fazendo, como serão? Baixa sua cabeça aí, eu quero orar com você.
Hoje as coisas estão mudando, e não adianta nós irmos contra essas mudanças. Tecnologia, celular, internet, não adianta nós irmos contra. Você, de um ano para cá, você não é mais o mesmo, porque a internet mudou você, a televisão mudou você. Os seus amigos, você perdeu alguns amigos de um ano para cá, de 2 anos para cá. Alguns por causa da política recente, outros por causa de um jogo de futebol, uma final de um jogo de futebol. Mas com certeza você tem pessoas que há 2 anos atrás eram mais próximas de você e hoje já não é. E em contrapartida você conheceu pessoas excelentes, pessoas que estão na sua vida e te ajudaram, e outras pessoas que talvez te atrapalhou. A nossa vida é uma mudança constante, não é impossível nós fazermos algo para ser eterno. Não estou dizendo com isso que nós temos que ser uma metamorfose ambulante, assim como dizia já, se não me engano, Raul Seixas, mas a nossa vida é uma mudança, nós temos que nos adaptar. Uma ponte ali era necessário, sim, mas não uma ponte para ser eterna, porque eles não imaginavam que um furacão podia mudar um rio de lugar. Isso é impensável. Eu não sei de um outro lugar que isso aconteceu, mas aconteceu ali. Se eles tivessem feito algo que eles pudessem melhorar depois, eles podiam ter construído uma ponte que eles pudessem melhorar. Sabe o que eles estão fazendo com casas agora? Estão construindo casa de isopor que suporta furacão, mas são casas simples de fazer, casas baratas, você pode fazer, é mais simples de administrar. Como você tem feito isso na sua vida? As escolhas que você tem feito são escolhas que você pode mudar. As decisões que você toma são decisões que você pode voltar naquele lugar. Olha só, que eu conversando com uma pessoa esses dias, ela me disse, olha, teve algumas pessoas que saíram da minha vida um tempo atrás, e independente do que elas fizeram, quando elas saíram, nós fechamos as portas, e hoje é impossível nós nos relacionarmos de novo. As escolhas que você faz com pessoas, às vezes nós fechamos as portas, trancamos as portas para pessoas, e essas pessoas podem mudar. Você pode mudar, você pode descobrir que estava errado, elas podem descobrir que estava errada, mas se você fechar as portas, você tomar uma decisão que fecha as portas, uma decisão que dura para sempre, isso não é a sabedoria que nós vimos nesse ditado aqui. Essa sabedoria é uma sabedoria que sabe fazer, sabe voltar atrás, sabe escolher as pessoas certas, sabe selecionar as pessoas, sabe fazer as coisas na hora certa. E é isso que eu quero para a sua vida essa noite. A palavra de Deus para o seu coração essa noite é isso. Como exemplo de Neemias, que selecionou, que escolheu, sabia onde estava, conhecia a situação, conhecia as pessoas e sabia onde ia chegar. Que você também tem essa capacidade de ver aonde você está, poder decidir as melhores escolhas para você, para sua família, para os seus filhos, poder olhar daqui 20 anos, poder imaginar que seus filhos vão fazer uma faculdade, ou talvez você diz, não, meus filhos eu não quero que ele faça uma faculdade, porque eu vou colocar uma empresa nas mãos dele, mas ele tem que aprender a administrar essa empresa de algum jeito, uma faculdade, ou você ensinando, como será a caminhada deles até lá. Senhor Deus, Pai, quero louvar ao Senhor pela vida dos teus filhos aqui essa noite. Senhor, que tudo aquilo que nós fizemos, as nossas escolhas, ó Pai, não sejam escolhas que decretam eternamente nosso destino, porque o Senhor tem coisas novas para nós. Não podemos impedir que o novo do Senhor seja interrompido ou impedido pelas nossas escolhas de hoje, Pai. Nós não podemos impedir que pessoas entrem em nossa vida, retornem para nossas vidas, simplesmente por causa de uma escolha, de uma decisão que tomamos hoje. Não podemos, Senhor, fazer algo que vai destruir a vida dos nossos filhos eternamente, destruir a nossa família, que vamos magoar pessoas eternamente, Senhor. Pai, mas que as nossas escolhas sejam escolhas que, de acordo com os problemas, as situações, possamos mudar para alcançarmos o projeto, o propósito do Senhor. Assim como o Senhor disse para Abraão, Abraão vai, e as escolhas de Abraão, algumas foram mais complicadas, mas as escolhas dele, Senhor, permitiu que ele fosse de um lugar para outro, até chegar no lugar aonde o Senhor queria levá-lo. Que assim também sejamos nós, nossas escolhas. Senhor, dirige os nossos passos, é o que nós pedimos, é o que eu peço, é o que eu profetizo e declaro na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém
E amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus.